Maranata, capítulo 4. Nossos jovens de hoje estão esperando que alguém se importe com eles o suficiente para ter tempo e para derramar compaixão sobre eles, para provar a amizade deles, para preencher essa trágica e terrível lacuna que existe em nossa cultura entre adolescentes e adultos. Jim Hayburn. Relacionamento. Encorajar o jovem a cultivar amizades e relações de confiança como um aspecto fundamental de autocuidado. Nós. Promover a vida em comunidade para os jovens compartilharem suas experiências, aprendam uns com os outros e se fortaleçam mutuamente. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, os jovens da nova geração enfrentam desafios, como a solidão e o isolamento. É crucial compreender a importância de criar um ambiente na igreja que permita aos jovens construir amizades e relacionamentos autênticos que os apoiem e encorajem em sua jornada de fé e vida. No segundo capítulo do Maranata Plan, nosso objetivo é fornecer os recursos necessários para que você esteja preparado para encorajar os jovens a desenvolver amizades e relacionamentos fundamentados na confiança. Reconhecemos que isso é essencial para o bem-estar deles. Além disso, buscamos ampliar a compreensão dos relacionamentos no contexto do discipulado, que chamaremos de discipulado relacional, para fins de clareza e distinção dos relacionamentos não intencionais. A igreja não é um lugar para ir, mas uma família a qual pertencer. Lucas Leis. Ao estudar os relacionamentos no contexto do discipulado de jovens, você se capacitará para promover ativamente a vida em comunidade em nossas igrejas, criando espaços onde os jovens possam compartilhar suas experiências, aprender uns com os outros e se fortalecer mutuamente. Como afirmou Lucas Leis em seu livro Projeto Discipulado, a igreja não é um lugar para ir, mas uma família a qual pertencer. É importante lembrar que, ao fazermos isso, estaremos construindo uma igreja acolhedora e vibrante, onde todos se sintam valorizados e tenham um forte senso de pertencimento. No entanto, se os jovens não tiverem amizades e relacionamentos de confiança, poderão se sentir isolados e solitários. Consequentemente, isso pode gerar problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. É importante lembrar que eles estão passando por muitas mudanças e muitos desafios. Nesse contexto, os relacionamentos são fundamentais para ajudá-los a lidar com essas questões. Os jovens que têm relacionamentos saudáveis com amigos e familiares e relações de confiança com adultos ou com jovens mais velhos que eles são mais propensos a permanecer na igreja. Conheça os jovens de sua igreja em 8 passos. 1. Dedique tempo para conhecer a realidade dos jovens de sua igreja, por meio da aplicação do formulário CI-CRM, disponível neste livro. 2. Faça uma visita à casa dos jovens e conheça sua família. 3. Interaja com eles nas redes sociais, acompanhando suas postagens e demonstrando interesse. 4. Ouça atentamente suas histórias, suas preocupações e seus sonhos, mostrando empatia e genuíno interesse. 5. Crie espaços de diálogo aberto e acolhedor, como encontros informais e momentos de compartilhamento durante as atividades da igreja e dos pequenos grupos. 6. Participe de eventos de socialização em que os jovens estejam envolvidos, como acampamentos, retiros e atividades esportivas. 7. Reserve um lugar próximo a eles durante os cultos da igreja para facilitar a interação e mostrar que você valoriza sua presença. 8. Inicie conversa com eles antes do início do Maranata Class, classe de jovens da Escola Sabatina, e estenda o diálogo após o culto divino ou Maranata Adoração, culto jovem, aproveitando esses momentos para se conectar e conhecer melhor cada um. Fé e autocuidado. Embora a Bíblia não aborde explicitamente o conceito contemporâneo de autocuidado, ela ressalta princípios que podem guiar nossa vida nesse aspecto essencial. As Escrituras nos ensinam a importância de zelar pelo corpo, pela mente e pelo espírito, reconhecendo a intrínseca conexão entre essas dimensões. Em 1 Timóteo 4,16, encontramos a expressão marcante:
Cuide de você mesmo. Embora essa passagem não trate diretamente do autocuidado contemporâneo, ela carrega consigo uma mensagem de responsabilidade pessoal, um chamado para nutrir nossa vida, nossa saúde e nosso bem-estar. A pesquisa sobre discipulado jovem do Fuller Youth Institute de 2016 enfatiza que o autocuidado é uma parte essencial do discipulado e que a igreja deve fornecer recursos e suporte para ajudar os jovens a cuidar de si mesmos. A saúde mental dos jovens é uma questão cada vez mais importante, e a fé pode desempenhar um papel fundamental no autocuidado e no bem-estar emocional desses indivíduos. O pesquisador americano Jeffrey Arnett, ainda no início de 2000, destacou que a religião é capaz de fornecer um senso de significado e propósito na vida, o que pode ser fundamental para o bem-estar emocional dos jovens adultos. É importante reconhecer que a vida dos jovens é complexa e inclui lutas emocionais e psicológicas. A igreja deve levar em consideração as complexidades da juventude e ajudar os jovens a desenvolver uma identidade saudável e significativa. É crucial que você considere as complexidades enfrentadas pelos jovens e os ajude a desenvolver uma identidade saudável e significativa. É importante ressaltar também a importância de uma comunidade e um senso de pertencimento, pois os jovens da nova geração precisam de um lugar em que possam se conectar com outros que compartilhem dos mesmos interesses e das mesmas preocupações. Perceba que, nesse contexto, o uso excessivo de smartphones pode levar os jovens a se desconectar do mundo real, o que resulta em diminuição da atenção plena, aumento da ansiedade e isolamento social. É essencial que você esteja ciente desses efeitos negativos e busque maneiras de ajudá-los a encontrar um equilíbrio saudável no uso desses dispositivos. O uso excessivo das telas pode levar à desconexão com o mundo real e com as relações interpessoais. O consumo excessivo de conteúdo online também pode expor os jovens a valores que vão contra os princípios cristãos. Portanto, é essencial que eles aprendam a gerenciar o tempo que passam em frente às telas e a escolher cuidadosamente os conteúdos que consomem na internet. Isso é possível por meio da orientação de líderes, da participação em grupos de estudo e de discussões na igreja. Precisamos destacar também que a tecnologia digital nunca deve substituir a comunidade religiosa presencial e o contato humano. A tecnologia pode ser vista como uma ferramenta importante para o desenvolvimento espiritual dos jovens, mas não pode substituir a experiência de participar de uma comunidade de fé presencial e ter contato humano com os membros dessa comunidade. Os jovens ainda precisam de conexões pessoais e relacionamentos significativos com outras pessoas de fé para crescer espiritualmente e se desenvolver como indivíduos. A voz da juventude. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. É preciso que todos entendamos a mensagem de Efésios 4, que somos um só corpo, que cada um de nós é uma parte vital da igreja e que precisamos uns dos outros para levar a mensagem. Nunca haverá melhores conselhos e exemplos do que encontramos em Jesus. Ele é o nosso melhor exemplo de como construir relacionamentos saudáveis. Milka, de Los Angeles, Cabaleiro, Innsbruck, Paraguai. O apoio social proveniente de amigos, da família e da comunidade é amplamente reconhecido como um fator essencial para a saúde e o bem-estar geral. Aqueles que frequentam os cultos regularmente relatam que se sentem cuidados e valorizados, principalmente devido à conexão com a comunidade. A frequência regular aos cultos também está associada à satisfação com a vida. A crença religiosa pode ser uma proteção contra sintomas depressivos e o sofrimento psicológico. Como líderes, temos a oportunidade de promover um ambiente que valorize a formação de comunidades saudáveis, o senso de pertencimento e o apoio mútuo. Ao reconhecer as necessidades dos jovens da nova geração e oferecer espaços onde possam se conectar, estaremos contribuindo significativamente
para o crescimento espiritual deles e o bem-estar geral da igreja. Discipulado relacional. O apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo: "E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros." 2 Timóteo 2:2. Isso nos mostra que o ensino público está intrinsecamente ligado aos relacionamentos. O modelo de discipulado relacional estabelece uma conexão profunda entre o ensino público e a formação pessoal e espiritual dos discípulos. Ao confiar a tarefa do ensino a homens fiéis, Paulo destacou a importância de uma transmissão de conhecimento que vai além da mera exposição de conceitos teóricos. Esse modelo envolve os seguintes aspectos: compartilhar experiências de vida, investir emocional e espiritualmente, fornecer orientação pessoal e testemunhar do poder transformador do Evangelho de forma viva. É um processo de ensino e aprendizado que ocorre em um contexto de relacionamento próximo e compromisso mútuo. Quando observamos a vida de Jesus, aprendemos sobre a importância dos relacionamentos. De acordo com Dan Spader, do momento em que Jesus chamou seus primeiros discípulos até sua morte, ele passou 73% do tempo com os 12. Nos evangelhos, percebemos que em 46 ocasiões, Jesus esteve com seu pequeno grupo de 12 apóstolos, enquanto apenas 17 vezes o encontramos com as multidões. Isso significa que a maior parte do tempo de Jesus foi investida no discipulado de um pequeno grupo de jovens. Considerando a ideia de James Stewart de que a maioria dos discípulos era composta por jovens na faixa dos 20 anos, embora possamos nos lembrar do ministério público de Jesus cercado pelas multidões, Dave Ferguson, em seu livro Formador de Heróis, concluiu que a maior parte do tempo de Cristo foi dedicada a um relacionamento autêntico e intencional com o seu grupo de discípulos. A voz da juventude. O amor é a base de todos os relacionamentos saudáveis. Délia Limache Lousa, Bolívia. Nesse sentido, o discipulado relacional vai além de simplesmente transmitir informações. Ele se torna um processo de formação de caráter, cura emocional, crescimento espiritual e capacitação para o ministério. É um convite para investir tempo e energia em relacionamentos autênticos com os discípulos, a fim de compartilhar sua vida e ensinar não apenas com palavras, mas também com o exemplo vivo de seus testemunhos. Os jovens da nova geração têm pouca tolerância com indivíduos fake. A forma como vivemos nossa própria vida desempenha um papel fundamental enquanto buscamos discipular os jovens. Os jovens da nova geração têm pouca tolerância com indivíduos fake. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos criar um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento dos discípulos, capacitando-os a se tornar agentes de transformação em sua própria esfera de influência. A importância dos ministérios para jovens e dos programas específicos. A Igreja e o Ministério Jovem têm um papel muito importante a desempenhar na facilitação do relacionamento entre os jovens da nova geração. É importante lembrar que o acolhimento e a generosidade dos líderes são aspectos fundamentais nessa relação. Além disso, o relacionamento entre eles pode ajudar a criar um senso de pertencimento e conexão com a comunidade, o que, por sua vez, pode reduzir comportamentos de risco, como o uso de drogas e álcool. Ao oferecer programas e ministérios específicos para os jovens da nova geração, a Igreja passa a ser vista como relevante. Vários estudos destacam a importância da criação de ministérios e programas específicos para esse grupo. De fato, a adolescência e a juventude são períodos fundamentais para a formação da identidade e dos valores pessoais e religiosos dos jovens. Além disso, são fases em que os jovens enfrentam muitos desafios, como pressão social, busca por autonomia e construção de relacionamentos significativos. A voz da juventude. Quando construímos relacionamentos saudáveis, nossa fé e nossos princípios são fortalecidos. Ao estar com pessoas que compartilham a mesma fé que temos, encontramos apoio para os momentos difíceis, aprendemos com a experiência dos outros e crescemos juntos,
fortalecendo nossos laços com Deus e uns com os outros. Entre as características que eu valorizo nos relacionamentos saudáveis está o altruísmo. O altruísmo nos ajuda a colocar as necessidades dos outros antes das nossas e a servir ao próximo. Daiane Souza Santana, Brasil. Além disso, a criação de programas específicos para adolescentes e jovens adultos é fundamental para ajudá-los a desenvolver uma fé sólida que possa sustentá-los ao longo da vida. Esses programas são importantes, não só para o desenvolvimento pessoal dos jovens, mas também para a renovação da igreja como um todo, já que esses grupos são formadores de liderança para a igreja local. Não podemos tratar um jovem da mesma forma como tratamos um adolescente ou adulto. Existem muitas diferenças nessas etapas, especialmente com relação ao amadurecimento e aos compromissos. Às vezes, fazemos com que os jovens adultos se sintam culpados ao lhes atribuir a dupla responsabilidade de estudar e trabalhar. Temos a tendência de pressioná-los para que mostrem compromisso com a manutenção da vida, já que são maiores de 21 anos. Entretanto, devemos entender as diferenças entre essas realidades e mudar nossas expectativas à medida que essas etapas vão mudando. Atividades, encontros de pequenos grupos de jovens, coral, ministério de louvor, retiros, acampamentos, ações missionárias, passeios, viagens, esportes e conversas informais após o culto são formas de construir histórias compartilhadas entre os jovens. Esses programas fornecem um ambiente seguro e acolhedor para que eles se conectem com outros jovens e adultos maduros espiritualmente, compartilhem suas experiências e apoiem uns aos outros em oração. Há muitos setores em que os jovens podem encontrar oportunidade para esforço útil, ao se organizarem em grupo para serviço cristão. Sua cooperação se provará uma assistência e encorajamento. Ellen White. Pequenos grupos. A vida em comunidade por meio dos pequenos grupos de jovens tem sido vista como uma ferramenta poderosa para o discipulado. De acordo com um estudo realizado pelo Fuller Youth Institute, os jovens que participam desses grupos são mais propensos a ter uma fé forte e duradoura do que aqueles que não participam. Acreditamos que os pequenos grupos são uma abordagem bíblica, eficaz e natural para pastorear os jovens. Os PGs de jovens também oferecem a oportunidade de conexão com líderes espirituais experientes, que fornecem mentoria, orientação e promovem a responsabilidade mútua e a prestação de contas. Além disso, os jovens desenvolvem habilidades sociais e emocionais saudáveis, incluindo empatia e habilidades de comunicação. Os resultados da Pesquisa Mundial Adventista de 2021 mostraram informações importantes e interessantes sobre o envolvimento dos jovens de 18 a 30 anos no discipulado relacional. Cerca de 46% deles participaram de um pequeno grupo quase ou todas as semanas no mesmo período. É notável que a participação dos jovens em encontros de PGs seja mais alta entre todas as faixas etárias dentro da igreja. Além dos encontros de pequenos grupos de jovens, o Ministério Jovem também deve promover a participação dos jovens no Maranatha Class, a classe da Escola Sabatina Jovem. Os departamentos da igreja envolvidos na organização dos PGs e da Escola Sabatina podem ser uma fonte de recursos e treinamento para os líderes dos PGs de jovens, além daqueles já disponíveis no Maranatha Academy. Tecnologias como aplicativos de mensagens e redes sociais devem ser usadas para incentivar a formação dos grupos e a conexão entre os jovens. É fundamental que a igreja estabeleça uma comunicação eficaz com os jovens, garantindo que eles sejam devidamente informados sobre as atividades e oportunidades disponíveis. Além disso, é essencial que haja disposição para ouvir as ideias e sugestões dos jovens, levando em consideração suas opiniões, como abordado no primeiro capítulo deste livro. A formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar, Ellen White. O papel da socialização no discipulado relacional.
A intencionalidade dos relacionamentos no contexto do discipulado dos jovens também pode ser fortalecida por meio de atividades de socialização em grupo, como jogos, hora social, competições esportivas, passeios, acampamentos e retiros. Essas atividades criam um ambiente descontraído e divertido, onde os jovens podem se sentir à vontade para se relacionar e construir amizades saudáveis. Ao destacar a importância da recreação saudável, Ellen White afirmou: é privilégio e dever dos cristãos procurar revigorar a mente e fortalecer o corpo por meio de recreação inocente, com o propósito de usar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Ela acrescentou: os verdadeiros princípios do cristianismo abrem a todos uma fonte de felicidade, cuja altura, profundidade, comprimento e largura são incomensuráveis. Perry Dawes, em seu livro Teaching for Spiritual, destaca a importância da recreação na formação dos jovens e que as atividades recreativas podem ser uma forma eficaz de ajudá-los a se conectar com a natureza e com outras pessoas. As atividades recreativas e sociais devem ser incluídas no plano de ação do Ministério Jovem Adventista para promover a conexão, mas sempre com um propósito claro e definido. A construção de um ministério forte envolve não apenas a realização de grandes eventos, mas também prestar atenção aos detalhes e às oportunidades de conexão entre os jovens. Conforme é possível concluir com base nos estudos de Roger Dudley, a razão pela qual os jovens deixam a igreja ou permanecem nela não é doutrinária, mas relacional. Os melhores amigos dos jovens na igreja devem ser outros jovens da igreja. Isso não significa que eles não possam ou não devam construir relacionamentos com pessoas fora da igreja. Pelo contrário, devem fazer amigos em todos os lugares e influenciá-los positivamente. No entanto, os melhores amigos devem ser jovens que amam a Deus, que dão conselhos alinhados com a palavra, que oram juntos e que buscam crescer em sua fé, uma vez que os relacionamentos moldam significativamente o futuro da juventude. O papel da mentoria no discipulado relacional. Uma geração contará a outra grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmos 145:4. Como lemos no Salmo 145:4, uma geração é responsável pela geração seguinte. Todos nós compartilhamos a responsabilidade pelos jovens da nova geração, de ensiná-los, levá-los à maturidade e transmitir a eles tudo o que Deus concedeu à nossa geração. Os jovens desejam uma experiência relacional com alguém que os conheça bem, que modele princípios piedosos e possa guiá-los ao encontro com o Deus vivo em seu dia a dia, momento a momento. Há muitos jovens que carecem de modelos. Esse incrível privilégio e essa responsabilidade não podem ser deixados nas mãos de poucos. Para impactar o mundo, devemos amar as novas gerações, e o discipulado é a maneira pela qual Jesus nos instruiu a fazer isso. A voz da juventude. Ter um relacionamento sólido e real com Jesus é a base para a construção de relacionamentos saudáveis na igreja. E Henri Tortosa, Argentina. Nesse sentido, a prática do mentoreamento assume um papel de extrema relevância. Ela tem raízes antigas na história da humanidade e pode ser encontrada em várias culturas. A ideia fundamental por trás do mentoreamento é a transferência de conhecimento, sabedoria e, acima de tudo, experiência de uma geração para a seguinte. Para Félix Ortiz, essa é uma questão essencial. Ele observa que os jovens não necessitam de mais informação, uma vez que eles têm tudo online. O que eles realmente precisam é de referências, pessoas que os fortaleçam, quer façam parte de uma geração analógica ou digital. Independentemente disso, os jovens continuam necessitando de um mentor que os acompanhe em todos os processos vitais e naturalmente nos espirituais. Os mentores não precisam ser perfeitos, afinal ninguém é.
O que eles precisam é ser honestos, autênticos e empáticos. Os pais são os primeiros e principais mentores dos jovens da nova geração e têm um papel fundamental na formação de sua fé. É essencial que o Ministério Jovem Adventista trabalhe em colaboração com os pais, apoiando-os e equipando-os para desempenhar esse papel de forma eficaz. Isso pode incluir o fornecimento de recursos e treinamentos para ajudar os pais a entender as necessidades dos jovens e a transmitir o Evangelho de forma autêntica e significativa. Como destacam Powell e Clark, eles devem ser o exemplo do comportamento que esperam ver em seus filhos. Isso significa que eles precisam viver sua fé de forma autêntica e coerente, demonstrando aos filhos que sua relação com Deus é real e significativa. Quando os pais têm uma vida de fé vibrante e autêntica, isso pode inspirar seus filhos a seguir o mesmo caminho. Quão solene, pais, é o pensamento de que seus filhos estão em suas mãos para os educarem e prepararem a fim de que possam desenvolver um caráter que Deus aprove, ou um caráter do qual Satanás e seus anjos se aproveitem de acordo com sua vontade. Ellen White. Estudos sobre discipulados de jovens revelam que aqueles que têm mentores espirituais possuem maior probabilidade de desenvolver uma fé sólida e continuar envolvidos na igreja quando adulto. James Smith, em sua obra Você é Aquilo que Ama, destaca a influência significativa dos pais na formação da fé dos adolescentes nos Estados Unidos. No entanto, há um segundo nível de relacionamentos que também é fundamental: adultos não familiares que encorajam e têm um papel ativo na vida dos adolescentes. A igreja, por outro lado, desempenha um papel fundamental em ajudar os jovens que vêm de lares disfuncionais ou têm pais que não são cristãos. Mesmo em lares em que os pais são cristãos, eles podem enfrentar desafios para discipular seus filhos. É por isso que a igreja deve fornecer recursos, treinamentos e apoio para ajudar os pais a criar um ambiente saudável em casa e transmitir valores cristãos de forma autêntica e significativa. Além disso, é importante que os jovens mais maduros e adultos sejam capacitados para fornecer mentoria e liderança espiritual para os jovens da nova geração. De acordo com uma pesquisa feita na Revista Mundial Adventista em 2022, em 2017, 59,8% dos jovens disseram que jovens e jovens adultos desempenham um papel importante na tomada de decisões em minha igreja local. E 49,7% disseram também que minha igreja local tem um programa para preparar jovens para que estes se tornem líderes. Já em 2022, 67,8% disse que jovens e jovens adultos desempenham um papel importante na tomada de decisões em minha igreja local. Então aumentou quase 10%. E, em 2022, 49,4% disse que minha igreja local tem um programa para preparar jovens para que estes se tornem líderes. Diminuiu 0,5%. Devemos refletir se nossas igrejas e nossos ministérios estão oferecendo aos jovens ambientes que estimulam o desenvolvimento de sua fé por meio da influência de adultos que os encorajem nesse caminho. A mentoria como ferramenta também desempenha um papel fundamental na formação de novos líderes. O Ministério Jovem Adventista oferece o Programa de Desenvolvimento de Líderes, PDL, para todos que desejam aprimorar suas competências de liderança, e a mentoria é complementar nessa formação, alinhando a visão e transmitindo os valores mais profundos da liderança por meio do seu exemplo de vida. Esse processo pode ser compreendido como discipulado integral. Cada discípulo é único e diferente. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu a cada pessoa uma ampla variedade de interesses e habilidades. Ele chamou indivíduos de todas as origens, que passaram por experiências dolorosas em diversas áreas da vida. Mesmo as cicatrizes deixadas por feridas e abusos passados podem se transformar em uma fonte de cura e ferramentas de cuidado. Essas oportunidades são verdadeiramente excepcionais para o trabalho de mentoria. A Bíblia nos ensina sobre a importância de cuidarmos uns dos outros. Em 1 Tessalonicenses 5,11 lemos: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente,
como vocês têm feito até agora. Esse texto destaca a importância do apoio mútuo para o crescimento espiritual na comunidade cristã. É por meio desse cuidado que a igreja pode ajudar os jovens a crescer na fé e se tornar discípulos comprometidos de Cristo. Como demonstrar interesse pelos jovens da nova geração? Ouvir atentamente, ter coração compreensivo, enxergar potencial e dons, comunicar uma poderosa mensagem de esperança. Relacionamentos intergeracionais. Gilbert Kendi, em seu manual sobre discipulado de jovens, defende que uma abordagem intergeracional pode ajudar a criar uma comunidade mais coesa e integrada, em que as pessoas se sintam valorizadas e conectadas umas às outras. Essa perspectiva é respaldada pela recomendação de Paulo em 1 Timóteo 5, versos 1 e 2. Não repreenda o homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Ao dizer, não repreenda um homem mais velho, mas exorte-o como você faria com o seu pai, Paulo ressaltou a importância de honrar e valorizar a sabedoria e a experiência dos mais velhos. Eles têm um papel fundamental na orientação espiritual e no compartilhamento de sua jornada de fé, oferecendo um exemplo inspirador para gerações mais jovens. Cada faixa etária deve ser tratada com respeito, amor e cuidado, reconhecendo a pluralidade e a abundância que cada geração traz para a comunidade da fé. Os conselhos de Paulo para Tito também contemplam as nuances da necessidade de liderar uma igreja intergeracional. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. Tito, capítulo 2, dos versos 2 ao 6. O modelo de igreja descrito por Paulo em sua carta a Tito destaca a dinâmica das interações geracionais na igreja do primeiro século. Paulo instruiu Tito a orientar os idosos a ser moderados, respeitáveis, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Isso demonstra que os mais velhos são chamados a ser exemplos de integridade, maturidade espiritual e estabilidade emocional, como escreveu Ellen White. Os mais velhos devem, por preceito e por exemplo, educar os jovens para cumprir as exigências que a sociedade e o seu Criador mantêm sobre eles. Sobre esses jovens devem ser colocadas sérias responsabilidades. Da mesma forma, os mais jovens devem ser tratados como irmãos, enfatizando a importância de um relacionamento fraterno, de apoio e encorajamento mútuos. O modelo intergeracional deve criar espaços de diálogo, compartilhamento e discipulado, nos quais as gerações mais jovens possam ser nutridas em sua fé e desafiadas a crescer em sua devoção a Cristo. A troca de experiências e perspectivas entre os diferentes grupos etários enriquece a vida espiritual da Igreja e fortalece a unidade do corpo de Cristo. Além disso, a liderança intergeracional destaca a importância de tratar as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, em toda pureza. Isso ressalta a necessidade de um ambiente seguro e acolhedor, em que as mulheres possam ser valorizadas, respeitadas e capacitadas em seu crescimento espiritual. O pastoreio intergeracional deve promover relacionamentos saudáveis, baseados em pureza, honra e cuidado mútuo. Vale ressaltar que o discipulado intergeracional deve promover um ambiente de aprendizado bilateral, no qual os mais jovens possam buscar aconselhamento e orientação dos mais velhos, enquanto os mais velhos são renovados e encorajados pela paixão e energia dos mais jovens.
Em um mundo cada vez mais individualista e fragmentado, a liderança de uma igreja intergeracional é essencial para a saúde e o testemunho da comunidade de fé. Desde os tempos da Igreja Apostólica, a troca de conhecimento, experiência e perspectivas entre as gerações tem fortalecido a igreja como um todo, capacitando a enfrentar os desafios e cumprir sua missão de proclamar o Evangelho a todas as nações. Essa abordagem intergeracional também é particularmente importante para os jovens, pois pode fornecer mentoria, sabedoria e perspectiva em sua jornada de formação. Além disso, a religião é uma fonte significativa de conexão social para muitos jovens da nova geração. Por isso, é fundamental que a igreja priorize o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e intergeracionais entre os jovens, oferecendo oportunidades para que todas as gerações se reúnam a fim de que cresçam juntas na fé. Portanto, reconhecer a importância de cada faixa etária e construir relacionamentos saudáveis e significativos entre as gerações são aspectos fundamentais para experimentarmos a plenitude da comunhão cristã, nutrindo uns aos outros em amor, aprendendo uns com os outros e testemunhando o poder transformador de Cristo em nosso meio. Na igreja, existem diversas gerações que podem ser integradas para promover a troca de conhecimento, experiência e perspectivas. Por essa razão, elaboramos uma tabela com o objetivo de apresentar os diversos modelos de relação entre as faixas etárias na igreja, destacando as diferentes formas de interação. Além de definir cada modelo, a tabela também oferece um exemplo prático de como essas interações ocorrem na comunidade da fé. Como pássaros solitários, os jovens voaram distantes do ninho da igreja local, impulsionados pelo vento da desconexão durante a pandemia. Agora é hora de estender nossas asas e trazê-los de volta ao calor acolhedor da vida em comunidade. Após apresentarmos a tabela que destaca as diferentes formas de interação entre as gerações na igreja, acreditamos que seja fundamental ressaltar a importância de um ambiente em que as diferentes gerações possam conviver, interagir e aprender umas com as outras, compartilhando experiências e conhecimentos. O modelo intergeracional não é apenas uma questão de reunir as diferentes faixas etárias no mesmo espaço, mas sim de criar oportunidades intencionais que promovam a interação e a construção de relacionamentos significativos entre as gerações. Quando isso acontece, todos os envolvidos podem se beneficiar de maneira espiritual, emocional e social. Carey Powell afirma que a visão de Jesus para os relacionamentos intergeracionais era radical e revolucionária, longe de ser algo apenas bonitinho. No entanto, muitos jovens cristãos não têm experiências significativas de amizade com adultos ou mentores em sua igreja, o que levou David Kinnaman a questionar em seu livro You Lost Me se as comunidades religiosas estão proporcionando ambientes ricos o suficiente para as novas gerações, as quais são orientadas para os relacionamentos desenvolverem uma fé profunda. Holly Allen, em seu livro, destaca a importância dos idosos no papel de levar os jovens à maturidade, pois têm a sabedoria e a paciência necessárias para ouvi-los e orientá-los. Dessa forma, não só os jovens são beneficiados por esse convívio, mas também as gerações mais velhas. Para muitos jovens da nova geração, a igreja é o único lugar em que encontram relacionamentos significativos em comunidade e apoio emocional, como nos lembra Jim Hayburn, fundador da Young Life. Nossos jovens estão esperando que alguém se importe com eles o suficiente para ter tempo, demonstrar compaixão sobre eles, provar sua amizade e preencher essa trágica e terrível lacuna que existe em nossa cultura entre adolescentes e adultos. Modelos de relações entre as gerações. Termo monogeracional. Definição: refere-se a uma única geração composta por indivíduos da mesma idade ou faixa etária
que compartilham contextos históricos e culturais semelhantes. Distinção: abismo entre as gerações. Exemplo: vários adolescentes que cresceram juntos em uma cidade e então participam de um grupo de jovens na igreja local. Multigeracional. Definição: refere-se a várias gerações convivendo em um mesmo espaço ou contexto, sem necessariamente haver interação significativa entre elas. Distinção: as gerações vivem juntas, mas a interação é superficial. Exemplo: uma família composta por avós, pais e filhos que moram na mesma casa, mas cada geração tem seus próprios interesses e suas próprias atividades. Transgeracional. Definição: refere-se a um grupo formado por pessoas que compartilham valores, crenças e práticas culturais e históricas, independentemente da idade ou geração. Distinção: até há compartilhamento, escuta e aprendizado, mas pouca transformação individual ou coletiva. Exemplo: um grupo formado por pessoas que compartilham a mesma fé, mesmas tradições culturais e mesmos valores morais, independentemente de sua idade ou geração. Intergeracional. Refere-se a um ambiente em que diferentes gerações convivem, interagem e aprendem umas com as outras, compartilhando experiências e conhecimentos. Distinção: compreensão mútua, igualdade e reciprocidade. A transformação individual coletiva é mais provável. Exemplo: um grupo formado por jovens e adultos de diferentes idades que se reúnem regularmente para compartilhar suas experiências de vida, aprender uns com os outros e se apoiar mutuamente. 5 boas práticas para a escuta eficaz. Ouça, aprenda e depois lidere. Crie espaços seguros e acolhedores para os jovens compartilharem suas experiências e perspectivas. Isso pode ser feito por meio de grupos de discussão, rodas de diálogo, como Maranata Talk, encontros individuais ou de outras atividades que permitam a expressão livre e aberta. 2. Use perguntas abertas e não objetivas, a fim de incentivar os jovens a compartilhar suas ideias e experiências. Isso evita que eles se sintam julgados ou criticados e permite que sejam mais francos e abertos. 3. Demonstre empatia e compreensão ao ouvir os jovens. Isso pode ajudá-los a se sentir compreendidos e valorizados, aumentando sua conexão com os líderes e com a comunidade cristã. 4. Utilize técnicas não violentas de comunicação, como a empatia, para estabelecer um diálogo respeitoso e construtivo com os jovens. Isso ajuda a garantir que as necessidades e perspectivas deles serão levadas em consideração durante o processo de discipulado. 5. Resuma e repita. É útil resumir e repetir o que foi dito para garantir que a mensagem seja compreendida corretamente. Antes do ponto final. À medida que nos aproximamos do desfecho deste capítulo, é essencial recordar que os relacionamentos desempenham um papel vital e insubstituível na vida dos jovens da nova geração. Nos pequenos grupos, na interação com os adultos e com jovens mais velhos, nas relações de mentoria, nos programas de socialização e em todos os ambientes e projetos intencionalmente estabelecidos para promover relacionamentos autênticos, os jovens são fortalecidos, crescem e se tornam uma bênção. A oportunidade de viver em comunidade é maravilhosa. A comunidade de fé é um lugar de vida, atividade, liberdade, amor e solidariedade. A igreja, assim como a salvação, não é uma ideia humana, mas divina. Como dito anteriormente, os jovens da nova geração que se encontram inseridos em um contexto cada vez mais marcado pela conexão digital têm enfrentado desafios como o isolamento e a solidão. Por conta disso, é fundamental que a igreja seja um espaço no qual os jovens possam construir amizades e relacionamentos autênticos e, assim, cresçam espiritualmente e se tornem aptos para impactar o mundo ao seu redor. Hashtag para pensar. Reconhecendo a importância do valor intrínseco, você é mais do que apenas um arroba. Jamais se esqueça disso. Priorizando relacionamentos reais na era da inteligência artificial. Nada é mais necessário do que o relacionamento real, não abandonando aqueles que abandonaram a igreja.
Jamais abandone alguém que abandonou a igreja. Lembre-se de que não existe ex-irmão. A necessidade de mais cristianismo offline. Precisamos de mais cristianismo offline. É muito difícil lavar os pés de alguém enquanto nossas mãos estão ocupadas com o smartphone, guiando pessoas a Jesus. Jesus conduz pessoas até você para que você as conduza até Jesus. A dimensão coletiva do cristianismo. Se o cristianismo fosse um esporte, certamente seria um esporte coletivo. A abrangência do amor de Deus. O Deus dos escolhidos também é o Deus dos excluídos. Seu amor se estende a todos, independentemente da situação. A humanização da religião por meio de Jesus. Jesus é a maneira de Deus demonstrar o quanto a religião precisa ser humanizada. Maranatha Talk, conectando corações, inspirando missão. O tema sobre a mesa: relacionamentos. Bem-vindo ao Maranatha Talk. O enfoque da conversa de hoje é o caminho dos relacionamentos na igreja. Perguntas-chave. 1. Qual é a importância dos relacionamentos saudáveis na igreja para o seu crescimento espiritual? 2. Você acredita que o relacionamento com outros jovens pode contribuir para fortalecer sua fé e seu compromisso com Deus? 3. A nossa igreja se esforça de forma intencional para promover e cultivar os relacionamentos intergeracionais entre os membros? 4. De que maneiras os relacionamentos na igreja podem estimular um sentimento de comunidade e pertencimento? 5. De que formas criativas os jovens podem se envolver em relacionamentos significativos com adultos dentro da igreja? 6. Como podemos oferecer apoio e encorajamento aos jovens em meio à era de solidão e isolamento? 7. Quais são os benefícios de se envolver em ministérios e pequenos grupos na igreja? 8. Se você pudesse dar um conselho para os jovens da nova geração sobre como desenvolver amizades saudáveis e relacionamentos baseados na confiança, qual seria esse conselho e por quê? Projetos em destaque. Projetos que fortalecem os relacionamentos dos jovens da nova geração. PG Jovem, Hora Social, eventos esportivos, Maranatha Class, Youth Alive. Saiba mais em maranathaja.com/relacionamento. Youth Alive é um programa para jovens projetado para construir resiliência, capacitando-os a fazer escolhas saudáveis. O programa se dá basicamente em 4 passos simples. Passo 1. Positivo. O Youth Alive se concentra nos princípios de Cristo, resultando em relacionamentos interpessoais positivos uns com os outros. Os participantes se tratam com respeito, dignidade e honra, valorizando cada pessoa sem racismo, preconceito ou depreciação. Passo 2. Par. Neste programa, jovens e adultos estão alcançando outros jovens, crianças e adultos, a fim de incentivá-los a fazer escolhas saudáveis, livres de vícios. A conexão entre jovens e adultos proporciona uma sensação natural de satisfação. Passo 3. Prevenção. O Youth Alive está concentrado no tema My Choice Totalmente Vivo e enfatiza aos participantes, incluindo aqueles que já experimentaram drogas ou outros comportamentos de risco, a relevância de um compromisso com uma vida saudável. Passo 4. Programe. O programa envolve várias atividades e vários eventos com foco no crescimento e discipulado dos jovens. É intergeracional, ou seja, inclui não só os jovens, mas a participação de apresentadores e facilitadores adultos qualificados. PG Jovem. Visão geral. O projeto do Pequeno Grupo Jovem é uma extensão da experiência vivida durante o encontro semanal no Maranatha Class. Com o objetivo de promover a amizade entre os jovens, o PG Jovem busca criar um ambiente acolhedor e informal, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de relacionamentos significativos. Realizado na casa de membros da igreja, o PG visa criar um espaço familiar, onde os jovens possam se conectar de maneira mais profunda. O conteúdo bíblico é importante, mas o foco principal é o relacionamento, permitindo que os jovens conversem, compartilhem, orem, cantem, riam e comam juntos. Objetivos: intimidade e conexão, proporcionar um ambiente familiar e acolhedor
onde os jovens possam se sentir à vontade para compartilhar suas experiências, seus desafios e suas alegrias. Criar um espaço onde as barreiras sejam quebradas e os corações sejam abertos para o relacionamento. Encontro de amigos. Estabelecer uma atmosfera amigável e descontraída no PG, permitindo que os jovens se encontrem como amigos verdadeiros. Encorajar conversas significativas, momentos de risadas, apoio mútuo e celebração. Estudo bíblico criativo. Abordar temas bíblicos de maneira criativa e interessante, utilizando materiais como a seção Comunidade da lição da Escola Sabatina Jovem ou outros recursos relevantes. Garantir que o estudo promova reflexões práticas e aplicáveis à vida dos jovens. Metodologia. Identificar membros da igreja dispostos a abrir sua casa para sediar o PG em diferentes semanas. Estabelecer uma agenda regular para os encontros do PG, que ocorrerão em diferentes dias da semana, além do Maranatha Class. Promover um ambiente acolhedor nas casas anfitriãs, criando espaços confortáveis e facilitando a interação entre os participantes. Selecionar temas bíblicos relevantes e preparar materiais de estudo criativos, com enfoque prático e aplicável à vida dos jovens. Incentivar a participação ativa de todos os jovens, possibilitando que compartilhem suas perspectivas e experiências durante os encontros. Priorizar momentos de descontração por meio de juntas panelas, promovendo um ambiente descontraído e propício para o fortalecimento dos relacionamentos.